Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui fazer um vídeo que pra mim vai ser muito legal fazer pra vocês. Na verdade eu já tinha prometido ele faz tempo, que é um vídeo no qual a gente vai conversar sobre o primeiro semestre da Odonto na URGS, certo? Então hoje eu decidi vir conversar com vocês, fazendo um panorama geral aí desse primeiro semestre, onde a gente vai começar falando sobre a carga horária, vamos falar rapidamente sobre cada uma das cadeiras. Além disso, também eu quero contar para vocês o que eu gastei de material, então eu trouxe aqui mais ou menos, né, aquilo que eu usei no primeiro semestre, porque eu acho que alguns de vocês devem saber, se vocês ainda estão me acompanhando nas redes sociais, que eu já tô no segundo semestre, aliás, que eu concluí o segundo semestre agora, estou entrando no terceiro, e eu decidi fazer esse vídeo depois do segundo semestre, em primeiro lugar porque eu não consegui gravar nada durante o segundo, certo? Foi um semestre que me tomou muito tempo e eu também vou fazer um vídeo separado para ele, mas acho muito útil que eu tenha feito isso porque agora eu vou conseguir dizer para vocês em quais cadeiras vocês devem focar mais. No caso, as cadeiras do primeiro semestre que me ajudaram mais no segundo semestre, certo? Então no fim do vídeo eu vou conversar contigo sobre quais cadeiras são mais importantes de focar. E além disso também eu quero deixar a minha visão pessoal do primeiro semestre, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para ti, que vai acabar talvez tendo o mesmo pensamento que eu durante esse percurso aí, certo? Então se tu ainda não entrou na Odonto, se tu tá esperando aí a tua matrícula pro primeiro semestre, ou se tu ainda tá no período pré-vestibular, hoje tu vai conhecer um pouquinho de como funciona a odontologia da URGS. Eu não conheço ninguém que grava vídeo sobre a odonto da URGS especificamente, então eu acho que vai ser bem útil para vocês que têm vontade de conhecer o curso, e mesmo que você não seja aqui do Rio Grande do Sul, vai ser bom para que você conheça mais ou menos como é o funcionamento do curso de odontologia, certo? Então vamos lá para a gente conversar. Bem, rapidamente então vamos falar sobre a carga horária. A odonto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é oferecida em duas modalidades, que é a modalidade noturna e a modalidade diurna. Então, quando o curso é noturno, você tem aí a oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? O curso noturno ele é mais longo do que o curso diurno, porque os semestres são mais divididos, você vai cursar menos cadeiras. Então, tem aí essa vantagem, talvez, de estudar no curso noturno da Odonto, se no seu caso você precisar trabalhar ao mesmo tempo que você estiver cursando odontologia, certo? Do contrário, se tu vai querer cursar, por exemplo, o odonto diurno, já vai preparando o teu psicológico, porque é turno integral. Então você vai ter que se dedicar, muito provavelmente, principalmente nos primeiros semestres aí, inteiramente para o curso de odontologia. Você não vai ter muito tempo para exercer atividades extras, curriculares, você não vai ter muito tempo para trabalhar, por exemplo. Existe, né? Quem consiga, admiro muito, gostaria de ser essas pessoas multifuncionais, mas eu sou uma pessoa que eu realmente preciso manter o foco. Vocês mesmo viram que eu tive que me afastar do canal um tempo e foi bem triste pra mim, porque eu queria voltar, mas eu não estava conseguindo me organizar. Agora eu espero que eu, esteja indo no caminho certo. Mas enfim, gente. Então, a odonto diurno, ela é tempo integral. O primeiro semestre tem 10 cadeiras obrigatórias. Você tem a opção de não se matricular nas 10 se você não quiser. Se você quiser dividir o semestre e se formar dentro de um tempo maior, no caso, é uma opção sua, você pode fazer isso, certo? Mas, se tu quiser te formar no tempo de 5 anos, que é o tempo de curso de odontologia, tu vai ter aí 10 cadeiras obrigatórias no primeiro semestre, né? Bem, eu fui lá, me matriculei nas 10 cadeiras obrigatórias e cursei todas elas. E venho dizer pra vocês, assim, que em relação à carga horária, pra mim era um pouco mais pesado ainda, porque eu moro muito longe da universidade. Então, eu tinha que ficar na universidade o tempo inteiro. Eu não conseguia voltar pra casa, almoçar e voltar pra faculdade, por exemplo, não. Eu tinha que ficar lá esperando, sabe? E isso
faz com que seja um pouco mais difícil de administrar talvez o semestre. Mas nada impossível, né? É bem possível sim, você pode usar o tempo livre para estudar, por exemplo, para as provas e para entender as matérias com seus próprios colegas ali, você pode se reunir em grupos durante esses intervalos e você consegue administrar melhor aí o seu tempo se você utilizar essas lacunas que vão ter entre as aulas. Já vou avisando que no primeiro semestre tem bastante tempo entre uma aula e outra, então se for o seu caso morar longe da universidade, você vai precisar utilizar desse tempo, porque realmente é um curso difícil de administrar, ele exige que você dedique bastante tempo de estudo para as cadeiras. No primeiro semestre as cadeiras não são tão pesadas, mas sim tem cadeiras difíceis, sabe? Então tem um equilíbrio aí, tem cadeiras muito fáceis, tem cadeiras bem difíceis, mas nenhuma cadeira é para ser deixada de lado ou para que você consiga passar sem estudar, por exemplo. Bem, então eu vou dar uma visão rápida sobre cada uma das cadeiras. O primeiro semestre da Odonto, ele é dividido em humano e biológico. Então você tem 5 cadeiras focadas na área de humanas e 5 cadeiras focadas na área de biológicas, certo? Na verdade, a gente tem 4 cadeiras de humanas e 4 cadeiras de biológica e 2 seminários, certo? Um seminário do qual você vai integrar todas as cadeiras biológicas e um seminário no qual você vai integrar todas as cadeiras de humanas. Bem, quais são os nomes, então, dessas cadeiras aí? Vamos ver se eu vou lembrar de tudo bem certinho, tá? Não trouxe nem cola, tô aqui na fé, terminei o segundo semestre, vocês vão ver agora que o negócio ainda tá funcionando. Ó, então, vamos falar primeiro das cadeiras de humanas, tá? São 5. Não adianta reclamar, falar que é muito humanas para odontologia e tal, todo mundo fala isso é bem clichê, sabe? Nada contra a área de humanas, é claro. Na verdade, acho bem importante essa integração da humanas com a biológicas para que a gente construa profissionais, para que nós sejamos construídos, né, como profissionais não só técnicos e biológicos, práticos, sabe? Mas também pessoas que têm o lado humano ali, né, pronto para encarar todo o conjunto que é um ser humano, né? Porque a gente sabe que um ser humano não é unicamente biológico, não é só ali um organismo com dentes, por exemplo, que você vai lá, muitas vezes também tem essa visão da odonto que é só dente, a gente vai quebrar isso aqui no canal agora, porque eu vou falar muito nisso, bater nessa tecla, mas enfim, isso é tema para outras coisas. Tem essa visão humana, né, que faz com que você integre o ser humano como realmente um ser humano que vive dentro de uma sociedade e tudo mais. É muito importante isso também, porque muitas vezes quando a gente entra no mundo da universidade, a gente não tem muita noção do que é o mundo realmente, sabe? E quando você conhece, a URGS pelo menos tem muito esse papel na vida dos alunos, eu vejo, quando você conhece realmente como funciona as coisas do ponto de vista real, assim, você consegue ter mais empatia, você consegue respeitar melhor ali a situação de vida de pessoas diferentes, certo? Então, a universidade não tem só como papel te construir como profissional técnico, como também tem como papel te construir como uma pessoa melhor para a sociedade conseguir aguentar, para que você saiba respeitar as diferenças, para que você saiba respeitar seus pacientes no futuro, por exemplo. Bem, como cadeira de humanas, então, a gente tem ética e bioética, que é uma cadeira bem importante. É uma cadeira na qual vocês vão discutir bastante casos reais, assim, vocês vão conviver bastante com situações reais e vão discutir isso bastante em sala de aula. Então é uma cadeira relativamente tranquila em relação ao conteúdo, mas é nela que tu vai conhecer parte da legislação da odontologia, por exemplo. Tu vai saber do código de ética da odonto e da área da saúde em geral, sabe? É bem importante essa cadeira para a tua construção como profissional. Então, é uma cadeira mais livre, assim, onde você nem precisa anotar tanta coisa, mas tem conhecimentos que são necessários para você poder discutir ali durante as aulas sobre os temas. Então, ética e bioética foi a primeira cadeira que eu falei. A segunda cadeira é sociologia. Sim, você tem sociologia na odonto. Gente, não é desnecessário, inclusive, na minha opinião,
foi a melhor cadeira de humanas que a gente teve. Foi uma cadeira essencial para que a gente conhecesse, assim, muitas situações da realidade social no Brasil, sabe? Principalmente focado na área da saúde. A gente conversou bastante sobre os índices em geral, a gente conversou sobre a diferença de acesso em diferentes classes sociais, etc, etc. Então a sociologia foi bem interessante, essa cadeira de sociologia, já no primeiro semestre. Além dessas duas, a gente tem também a introdução à odontologia, que está na área de humanas. Nessa cadeira a gente vai focar mais nos problemas sociais da odontologia, a gente vai focar na história da odontologia, e é na cadeira que você vai ter aí o seu primeiro contato clínico, que você vai ter ali o seu primeiro contato com o que é mesmo a odonto, sabe? E aí tu já vai começar a conhecer aos poucos aí o campinho onde tu vai jogar durante esses 5 anos, enquanto tu estiver dentro da universidade, e muito provavelmente a tua vida inteira depois, certo? Além dessas 3 cadeiras que eu falei agora, a gente tem também saúde e sociedade. Bem, saúde e sociedade é a cadeira mais de boaça do primeiro semestre, certo? Então, tem prova sim, tem avaliação, a gente tem que dar uma estudadinha, mas é a cadeira mais de boa que tem. E eu tenho certeza que tu consegue dominar tranquilamente todas essas cadeiras que eu acabei de citar. A 5ª cadeira de humanas, como eu falei antes, é um seminário que vai integrar todas essas matérias, certo? Cadeiras biológicas. Essas eu acho que são aquelas que dão aquele arrepiozinho, né? Dá um medinho no começo. São as que você vai ter que se dedicar mais, no caso, para as provas são mais pesadas, são mais difíceis. Como eu falei em relação às cadeiras de humanas, todas elas são relativamente tranquilas, exceto a introdução à odontologia. Essa cadeira você tem que ter procurado mais atenção para ela, porque ela realmente exige um pouco mais de você. Mas no mais é isso, sabe? As cadeiras biológicas, então, também a gente tem 5, como eu falei antes, uma é um seminário e 4 são cadeiras diferentes, certo? A primeira que eu vou falar é bioquímica. Gente, bioquímica é uma das cadeiras que mais parece que vai assustar no começo, mas depois você vai ver que é uma cadeira que dá para administrar facilmente se você não deixar tudo para a última hora. Então, você tá vendo já que a minha dica aqui é não deixar nada para a última hora, certo? Os professores são ótimos e você vai conseguir ver bem a aplicação da teoria na prática em algumas partes da matéria, assim, que tem aplicação prática, vocês vão conseguir ver bem isso, bem direitinho já na bioquímica, tá? Anatomia. Bem, anatomia eu sou suspeita para falar. Eu sou apaixonada por anatomia, como vocês podem ver. Eu já entrei na odonto já com essa paixão pela anato e não me decepcionei nada, assim, durante a cadeira. Bem, ela é uma cadeira que a parte teórica é um pouco mais difícil do que a parte prática. Na prática é mais decoreba, como todo mundo fala, mas eu quero destacar aqui que é importante você entender o sentido das coisas e não só decorar os nomes, certo? Então, entender por que um forame fica em determinado lugar e por que cada estrutura que passa por ali por dentro passa naquela parte. Então, tudo isso é muito importante para que também consolide aquilo dentro de você e você não olhe na hora e saiba falar o nome e depois esqueça para sempre, certo? Eu coloquei aqui esse crânio, eu comprei ele durante o primeiro semestre. Isso é uma coisa completamente particular minha, né? Eu queria muito ter um crânio. E achei que isso facilitou bastante, assim, na hora de estudar. Esse aqui foi um grande amigo meu do primeiro semestre, aí na cadeira de anatomia. Bem, além da anatomia, você tem, então, histologia. Essa, sim, pra mim, é a matéria mais difícil do primeiro semestre. Essa é uma das matérias que mais vai exigir contato com o livro, que mais vai exigir conhecimento prévio. Então, é importante aí que você, antes de entrar no primeiro semestre, dê uma revisadinha ali no conteúdo de biologia celular, por exemplo. Acho que é importante ter esse conhecimento de biologia celular antes da universidade. Isso pode acarretar em dificuldade se você não adquiriu ele antes. Então eu já estou te dando esse toque, dá aquela revisadinha básica antes de ir para as aulas de histologia, para te não ficar perdido na primeira aula. Então a 4ª cadeira biológica, ela é microbiologia.
Bem, essa é a cadeira que vai te fazer sentir um cientista incrível no primeiro semestre. É uma cadeira bem divertida, todo mundo adora a professora que ministra as aulas, todo mundo gosta muito dessa cadeira. Eu acho assim, nunca vi ninguém reclamar disso. Microbiologia é uma cadeira relativamente tranquila, que vai fazer você mesmo conviver com esse mundo dos micro-organismos. E também aulas no laboratório, que eu acho isso ótimo. Para você que talvez vá gostar da situação e vai querer ser um pesquisador mais tarde, é bem interessante esse primeiro contato com o laboratório. A histologia também nos faz ter essa proximidade com o microscópio e tal, mas a microbiologia é mais experimental. Tem várias coisas legais, várias aulas interessantes que você vai fazer e vai realmente se sentir um cientista. A quinta cadeira biológica, então, assim como na área de humanas tinha um seminário de integração, nessa área biológica também tem esse seminário de integração. É importante saber que essa cadeira é a que proporciona o primeiro contato entre você e artigos científicos. Acho que isso é a coisa que mais torna ela um pouco complexa, assim, no começo. Você vai ficar meio assustado, assim, tu vai achar que não vai conseguir entender tudo aquilo, porque tem palavras difíceis que você nunca viu. Geralmente os artigos são em inglês, então se você não domina o inglês também tem esse problema aí. Mas, tirando isso no mais, é uma cadeira bem tranquila, no final dá tudo certo e dá uma satisfação enorme, porque é o primeiro trabalho que você vai apresentar, digamos aí que é o primeiro ensaio, né, para o seu TCC no curso. Bem, para concluir então a minha visão sobre as cadeiras, eu queria deixar uma dica que é a seguinte: se você vai entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você vai ganhar materiais antigos dos veteranos, certo? Isso sempre acontece. No começo ali tem um acolhimento bem bacana entre a turma do semestre que está à sua frente. Uma pessoa vai te apadrinhar e vai te dar alguns materiais. Às vezes o seu próprio veterano produz materiais mais recentes para você, mas às vezes você vai ter que utilizar materiais mais antigos. Então tomem cuidado com esses materiais. Tem muita coisa boa, sim, tem. Conversem com o pessoal mais experiente. Saibam quais os materiais são os melhores, porque também tem coisas erradas, então não usem só isso para estudar. A universidade é um lugar bem mais amplo do que a escola, por exemplo. Você não consegue estudar por um resumo, então nunca vai dar certo fazer resumo de resumo. Então se você já tem um resumo em mãos, pode usar ele como base, mas sempre busca uma fonte bem mais profunda para que tu tenha certeza daquilo que tu tá aprendendo, certo? Então essa é a visão que eu tinha para dar em relação às cadeiras. Agora vamos falar um pouquinho sobre os gastos do primeiro semestre e os materiais que são necessários tu comprar. Já no primeiro semestre da Odonto, então, tu recebe aí a tua primeira lista de materiais. Então, além de mostrar para vocês as coisas que eu comprei, eu vou meio que falando o que eu achei necessário e desnecessário de comprar no primeiro semestre. Então, quando a gente recebe a lista de materiais, a gente tá bem ansioso, a gente quer ir lá logo pra tudo, sabe? Tem coisas aqui que eu comprei no primeiro semestre e eu acabei nem utilizando muito, sabe? Eu usei 1 ou 2, por exemplo, no primeiro semestre. E isso são coisas mais desnecessárias de se comprar no começo do curso. Vocês sabem que eu já terminei o segundo semestre e tem muita coisa aqui que eu comprei no primeiro e não utilizei. Então, touca, máscara e luva vai ser útil para o seu segundo semestre já. Mas no primeiro semestre você acaba utilizando 3, por exemplo. Você vai ter 3 atividades de clínica que você vai ser necessário você utilizar aquilo ali e deu, sabe? Não vai precisar mais. Então, são coisas que se você não quer gastar já no primeiro semestre, você pode acabar comprando em grupos. Se a turma de vocês comprar uma caixa de máscara, uma caixa de luva e um pacote de touca, por exemplo, todo mundo vai ter, sabe? E não vai faltar pra ninguém. Comprar máscara, luva, touca e o babador, gente. Babador é pedido já no primeiro semestre. Eu tenho aqui um pacote de babador e assim, ó, eu não utilizei tudo isso que tá faltando, ou é porque eu utilizei de outra maneira que não foi de utilizar de babador realmente. Você vai fazer um atendimento num colega da turma e você não vai usar mais do que 2 babadores, por exemplo. Não tem necessidade de comprar um pacote desse de babador já no primeiro semestre, sabe? Então, e ainda que vocês comprem
pra turma um pacote vai sobrar. São coisas meio que desnecessárias de se comprar de pacote ou de caixa. Mas luva, máscara, essas coisas já é mais úteis porque no segundo semestre você vai acabar utilizando. Então esses são os materiais mais descartáveis, assim, que tem que comprar. Além disso, eles acabam pedindo ali o material de higiene já que você vai usar aí pro resto da faculdade. Então eles pedem aquelas coisas que você vai utilizar ou para lavar, por exemplo, os instrumentais, como essa luva de borracha. Pedem as sobreluvas, que são utilizadas para quando você vai sair do box de atendimento. Você não pode sair com as luvas que você está fazendo atendimento e tocar em campos não estéreis, por exemplo. Então você utiliza a sobreluva para evitar essas coisas. O saco de sacolé também. Isso aqui é uma coisa bem importante. Eles pedem. Claro que não custa pra ninguém comprar um negocinho desse, mas a gente não usa muito também. A gente vai usar pra encapar ali alguns instrumentais que são fixos da cadeira. E fica ali, vocês estão vendo que, bem dizer, tudo tá aqui guardado, sabe? Essa é a parte mais descartável, assim, do que eu comprei. E esse potinho eu comprei pra colocar o material contaminado, eles pedem também um potinho pra isso. Além disso, tem a parte mais legal, né? Que é uma coisa que vocês vão usar pro resto da vida. Já é exigido já no primeiro semestre. Então, isso aqui é um prendedor de colocar o babador no colega, tá? É legal comprar metálico, que daí você já consegue levar pra esterilizar também. E aqui tem os materiais mais esperados, assim, digamos, de nós, alunos de odontologia. Que é esse trio aqui, que eu acho que todo mundo que foi no dentista já percebeu que é uma coisa utilizada sempre, né? Então, isso é uma coisa que você não vai ter só um, por exemplo, quando você realmente for fazer o atendimento clínico, você vai precisar de mais de um kit desse. Mas no primeiro semestre eles pedem para se comprar um desses espelhinhos, a pinça e a sonda milimetrada. Tudo isso eles vão indicar detalhadamente qual é a sonda, etc. Tudo na aula, certo? Então os professores mesmo explicam. Eles pedem uma caixinha dessa, que é uma caixinha utilizada para esterilização, certo? Uma bandeja para você organizar os seus materiais quando forem fazer o atendimento nos colegas. Aqui eu tenho também um óculos de proteção. Isso aqui é importante. Isso a gente vai usar sempre, tá? Então é importante você ter um óculos de proteção, porque na clínica é um pré-requisito. Você tem que usar o óculos de proteção, tem que usar todo o equipamento certinho. Bem, essa maleta eu comprei para carregar as coisas. Colocava tudo, um pouco de cada coisa dentro de um potinho e levava dentro da maleta. Não é muito confortável, na minha opinião. Eu sou uma pessoa muito chata com essas coisas de carregar material. E por conta disso também, a gente acabou mandando fazer essa mochila da turma, que é uma mochila bem grande, espaçosa e cabe bastante coisa. Então no começo a gente se motiva muito, compra uma bolsinha e acha que vai lá toda piriguete pra aula, quando na verdade você não consegue carregar tudo ali naquela bolsa. E aí você acaba tendo que comprar alguma coisa maior e mais espaçosa mesmo. Essa mochila é bem confortável, eu não me importo muito com essas coisas, já gosto mesmo que seja mais espaçoso pra que caiba ali tudo que eu preciso. Bem, isso aqui basicamente é o material que você vai ter que comprar e utilizar aí no primeiro semestre, como eu te falei. Essa parte mais descartável dá pra comprar em grupo, porque vai dar certo, sabe? Não vai faltar pra ninguém. E às vezes é meio desnecessário. Tem o plástico insufilme também que eles pedem. Quando vocês receberem a lista, vocês vão ver que tem bastante coisa. Bem, no geral, assim, com esse material, eu não lembro se eu comprei mais alguma coisa, eu gastei por volta de R$200, 200 e uns quebrados. Isso fora o jaleco. É aconselhável que se tenha 2 jalecos no primeiro semestre. No entanto, eu vou dizer que há divergências, assim. Se você não tem condição de comprar 2 jalecos, por exemplo, você pode tentar cuidar e higienizar o seu jaleco da forma correta para que você consiga utilizar. São poucas atividades de clínica que se tem, mas é exigido que tenha um jaleco com identificação correta. Então eu acabei comprando 2, né?
Eu tenho o meu, oficial. Aí ele tem nas mangas o símbolo da Odonto. O símbolo da Odonto e o logo da universidade, tá? E ele precisa ter o seu nome bordadinho ali, certo? Essas são as exigências, assim. Um jaleco devidamente identificado, para que quando você tenha que passar pela atividade clínica, por exemplo, você tenha como ser identificado, ou seja, o professor não sabe os nomes de todo mundo de cor, então ele vai precisar do seu nome ali no jaleco para saber. Isso também é utilizado no laboratório. Como se vai para o laboratório, é bom que tenha identificação no jaleco, mas não são todos os professores que exigem. Para anatomia, eu usava um jaleco sem identificação. Eu comprei um porque eu não tinha na época de escola, por exemplo, mas para anatomia você pode utilizar um jaleco simples, usado, de qualquer cor, não tem nenhum tipo de exigência, é bem para proteção pessoal mesmo, então não interessa muito isso. O preço dos jalecos gira em torno de R$150 a R$200, dependendo do jaleco. Mas tem jalecos bem mais baratos, se eles não forem bordados, eles são bem mais acessíveis. E tem lugares mais acessíveis que vários colegas meus encontraram aqui em Porto Alegre, por exemplo. Mas eu não vou falar nenhum nome de loja, nada. Vou dizer pra vocês que eu gastei em torno de R$250 nos 2 jalecos, por exemplo. Mais os R$200 de material, esse foi o gasto do primeiro semestre pra mim. E eu não precisei comprar muitas outras coisas extras depois. Material de papelaria também você não vai gastar muito por conta disso. Se tiver um caderno para anotar, uma caneta, já tá valendo. E eu acho que é isso. Bem, o conselho que eu tinha para dar em relação aos materiais eu já dei, já falei. Como talvez diminuir os gastos aí, tem coisas que dá para comprar em grupo, fica essa dica para vocês. Vocês vão utilizar pouco esses materiais, apesar de ser muito legal. Vocês vão ir uma vez na esterilização, aprender como higienizar o material e como esterilizar. Depois vocês vão 2 outras vezes na clínica, fazer um atendimento no colega. Uma vez você é paciente, na outra você atende o colega. É bem legal, é interessante, porque é o primeiro contato. Mas, para finalizar, então, eu queria deixar claro aqui, você dê importância para algumas cadeiras aí no primeiro semestre, como histologia, anatomia, bioquímica e introdução à odontologia. Essas cadeiras, elas são bem importantes também para você relacionar elas lá já no segundo semestre. Todas elas são construtivas para o currículo, não desfazendo de nenhuma cadeira, mas essas são as cadeiras que você mais vai ter contato, assim. Então, foquem nessas cadeiras principais, deem bastante atenção para elas, estudem com cuidado para essas cadeiras, tentem absorver um conhecimento concreto delas, pensar na aplicação prática, como eu falei anteriormente. Isso é bem importante, certo? Além disso, eu queria dizer para vocês que no meu primeiro semestre eu não me sentia muito contente com o curso, eu achei que a odonto não era muito para mim. Eu tinha essa dúvida, mas eu resisti firmemente, fui para o segundo semestre e agora eu posso dizer para vocês que eu sou uma apaixonada pela odontologia. Então, fica essa dica também, se você acabar de alguma forma aí se decepcionando no primeiro semestre, não desista, espera até o segundo, que depois tudo vai fazer mais sentido para você, até alguma cadeira que você acabou não gostando tanto no primeiro semestre, certo? Um bom começo de curso para ti que vai começar, uma boa luta aí pra ti que tá atrás da odonto, e pra qualquer pessoa aí que tá assistindo meu vídeo, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!